Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. A figura a seguir ilustra um ciclista pedalando em sua bicicleta em um movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo 2 metros por segundo em relação a um observador em repouso no solo. Os pneus giram sem deslizar. Os módulos da velocidade dos pontos mais alto A e mais baixo B do pneu dianteiro em relação a esse observador são, respectivamente, iguais a... Como o pneu da bicicleta representado aqui está girando sem deslizar, o movimento dos pontos do pneu em relação a um referencial que está fora da bicicleta, fixo no solo, é a composição de um movimento de translação e um movimento de rotação. Todos os pontos estão sendo arrastados pela bicicleta para o lado com a mesma velocidade da bicicleta. Então, se ela tiver uma velocidade no eixo igual a V, aqui em cima eu vou ter uma velocidade V e aqui embaixo eu vou ter uma velocidade V, arrastando o pneu da bicicleta. Agora, se ela roda sem deslizar, todos os pontos têm uma velocidade que é uma componente tangencial. Então, está tangenciando no sentido da rotação. E aí, aqui em cima, eu tenho uma velocidade V. E quando eu giro aqui embaixo, eu tenho uma velocidade V, só que no sentido oposto. Essa a velocidade relativa, essa a velocidade de arrasto. E quem é a velocidade resultante? É a soma dessas duas. Aqui no ponto de cima, eu tenho duas velocidades apontadas para a direita e as duas são iguais a V. Então, aqui em cima, a minha velocidade vale 2V. Já no ponto mais baixo, eu tenho o arrasto para a direita com V e a rotação tendo uma velocidade tangencial V para a esquerda. Ora, V para a esquerda, V para a direita, o resultado aqui embaixo é uma velocidade igual a 0. Se a velocidade no eixo é igual a 2, foi o que diz a questão, que a bicicleta tem uma velocidade igual a 2 metros por segundo. Então, aqui embaixo eu tenho uma velocidade 0 metros por segundo e aqui eu tenho 2V, ou seja, 2 vezes 2, 4 metros por segundo. Aqui em cima é o ponto A, aqui embaixo o ponto B, e a resposta vai ser aquela que apresenta 4 metros por segundo e 0 metros por segundo. Logo, a alternativa correta é a da letra E de eita, poxa, coisa fácil. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. Em que opção a seguir a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? Atenção! A roda traseira está presa à catraca ou coroa traseira pelo eixo. Então, elas têm uma conexão coaxial. Logo, quanto mais voltas der a coroa traseira, mais voltas vai dar a roda traseira. Agora, a coroa traseira está presa à coroa dianteira por uma corrente. E aqui há uma relação de transmissão periférica. Quanto menor for a coroa traseira comparada à coroa dianteira, mais voltas ela vai dar para cada pedalada. Então, se eu quero que a roda gire mais vezes, eu preciso que a catraca gire mais vezes.
E para a catraca girar mais vezes para cada pedalada, é preciso que ela seja a menor possível em comparação com a coroa. No caso, a coroa dianteira tem que ser o maior possível quando comparada com a coroa traseira. Logo, a opção que faz o pneu girar o maior número de voltas é aquela opção que mostra a coroa traseira mínima e a coroa dianteira máxima. Quando você olha para as figuras, aquela que tem a menor coroa traseira associada à maior coroa dianteira é a da letra A. Então a nossa resposta é a letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Quando se dá uma pedalada na bicicleta da figura, isso é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é aproximadamente 3. Espera, dá uma olhada para a figura e dá uma olhada para cá. Como o pneu gira sem escorregamento, o deslocamento da bicicleta corresponde ao tamanho do número de voltas dado pelo pneu. E aí é só multiplicar o número de voltas dado pelo pneu pelo comprimento da circunferência do pneu, que é 2π vezes r. Ora, para a gente encontrar a resposta, a gente precisa saber quanto é o número de voltas do pneu, porque a gente já sabe quanto é o tamanho de 2r do pneu vezes π. 2r é o diâmetro, no caso 80 centímetros, vezes π, que ele diz que é aproximadamente 3. Ora, mas o pneu está preso à catraca pelo eixo, é uma transmissão coaxial, o que significa que o número de voltas dado pelo pneu é igual ao número de voltas dado pela catraca. Se eu encontro quantas voltas vai dar a catraca, que é o eixo traseiro, eu sei quanto vai dar o pneu. A catraca e a coroa estão presas por uma corrente, então é uma transmissão do tipo periférica. Aí eu sei que na transmissão periférica a frequência da catraca é inversamente proporcional ao seu raio, logo é constante o produto. Frequência vezes raio da catraca igual a frequência da coroa vezes raio da coroa. A frequência está relacionada com o número de voltas dado no intervalo de tempo. Eu quero só o número de voltas, então ao invés de frequência eu vou botar o número de voltas. O número de voltas da catraca vezes o raio da catraca, que na figura está dizendo o diâmetro igual a 10 centímetros. O raio é a metade, então aqui tem 5. É igual à frequência da coroa, e aí eu estou falando de número de voltas aqui. Como ele está querendo para cada uma pedalada, então é para uma volta da coroa, vezes o raio da coroa, que está dizendo aí na figura que o diâmetro é 30, então o raio é a metade, o raio é igual a 15. Logo, o número de voltas dado pela catraca vai ser igual a 15 dividido por 5, que vai ser igual a 3 voltas. E esse número de voltas da catraca é igual ao número de voltas do pneu. Quando a gente substitui aqui, 3 vezes 2 vezes o raio, que é 80 centímetros, vezes π, que ele diz para arredondar igual a 3. 3 vezes 80, 240, vezes 3, 720 centímetros. Como a questão pede em metros, para passar de centímetros para metros, basta dividir por 100. Eu encontro então que o deslocamento da bicicleta para cada uma volta do pedal é de 7,2 metros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquila demais quando você sabe que a catraca e o pneu traseiro estão presos de forma coaxial, então o número de voltas de um é igual ao número de voltas do outro, e a catraca e a coroa estão presas de forma periférica,
então o número de voltas é inversamente proporcional ao tamanho do raio. Tranquilo?